catafórico e não anafórico. Este singular estado. Então, vamos lá. Gente, aí ele ainda vai descrever o estado da política em Portugal. Então, se ele ainda vai desenvolver a ideia, ele vai usar o pronome este, que é catafórico. Se ele já tivesse falado, desenvolvido, estaria só retomando, aí seria o anafórico esse. Então, vamos lá. 12 ou 15 homens, sempre os mesmos, alternadamente possuem o poder. Perdem o poder, reconquistam o poder, trocam o poder. A gente vê muito isso no Brasil, né? Vai só alternando de tempos em tempos os grupos que chegam ao poder. Mas são geralmente as mesmas oligarquias, os mesmos grupos, né? O poder não sai de uns certos grupos como uma pela bola, se eu não me engano aqui, bola. Que 4 crianças aos 4 cantos de uma sala atiram umas às outras pelo ar num rumor de risos. Ou seja, não se alterna o poder numa brincadeira. Quando 4 ou 5 daqueles homens estão no poder, esses homens são, segundo a opinião e os dizeres de todos os outros que lá não estão, os corruptos, os esbanjadores da fazenda, a ruína do país. É sempre quem está no poder, ele é o quê, gente? Achincalhado por aqueles que não conseguiram chegar ao poder. Aí depois eles vão alternando. Os outros, os que estão no poder, são, segundo a própria opinião e os seus jornais, seus jornais, gente, preste atenção. Quando ele diz, segundo a própria opinião e os seus jornais, o que é que vocês entendem dessa crítica bem aqui? Seus jornais. Isso aqui é uma crítica do Eça de Queiroz. A imprensa. Me digam. A gente vivencia isso hoje no Brasil? Parte da imprensa partidária? Pelo que eu sei, sim. É uma leitura que a gente faz, digamos assim, numa perspectiva que a gente não aprofunda, né? Porque a gente não está inserido lá. Mas o que a gente vê? Determinadas órgãos da imprensa, determinados jornais, por exemplo, eles são partidários de um lado e outros do outro lado. Não, cada grupo tem o quê, gente? A sua imprensa particular, digamos assim, né? Porque a imprensa tem que ser imparcial, mas não é o que a gente vê com uma certa frequência. Veja que essa de Queiroz escreveu isso aqui há muito tempo. Então, essa característica da política, ela se repete. Os verdadeiros liberais, os salvadores da causa pública, os amigos do povo, os interesses do país. Então, quem está no poder é o corrupto, quem não está no poder é o salvador da pátria, que precisa tirar aquele que está no poder. Mas, coisa notável, os 5 que estão lá no poder fazem tudo o que podem para continuar a ser os esbanjadores da fazenda e a ruína do país, durante o maior tempo possível. E os que não estão no poder movem-se, conspiram, cansam-se para deixar de ser o mais depressa que puderem os verdadeiros liberais e os interesses do país. Até que, enfim, caem os 5 do poder e os outros, os verdadeiros liberais, entram triunfantemente na designação herdada de esbanjadores da fazenda e ruína do país. Entanto que os que caíram do poder se resguinam, cheios de fel e de tédio, a vir a ser os verdadeiros liberais e os interesses do país. Então, aqui é uma alternância. Ora, como todos Professora, Oi. A senhora quer que eu leia? É porque eu fico pausando, né, para comentar. Sim, mas eu posso parar na hora que a senhora pedir. Não, meu bem, pode ler. Leia na íntegra para a gente Ok. ser mais rápido. Ora, como todos os ministros são tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos, não há nenhum deles que não tenha sido, por seu turno, esbanjador da fazenda e ruína do país. Não há nenhum que não tenha sido demitido, ou obrigado a pedir a demissão, pelas acusações mais graves e pelas votações mais hostis.
Não há nenhum que não tenha sido julgado, incapaz de dirigir as coisas públicas, pela imprensa, pela palavra dos oradores, pelas incriminações da opinião, pela afirmativa constitucional do poder moderador. E, todavia, serão estes 12 ou 15 indivíduos os que continuarão dirigindo o país neste caminho em que ele vai, feliz, abundante, rico, forte, coroado de rosas e num show tão triunfante. Bem, obrigada, meu bem. Então, vamos lá. Assinale a alternativa cuja frase contém um numeral cardinal empregado como substantivo. Aqui a gente tem a letra C, tá? Empregado como substantivo por quê, gente? Vamos lá. Quando a palavra ela substitui o substantivo, independente da classe gramatical original, ela vai funcionar naquele contexto como substantivo. E se ela acompanha, ela vai funcionar como se fosse um adjetivo. É o que a gente já estudou sobre determinante, né? Então, na letra A, há muitos anos que a política em Portugal apresenta que nem tem numeral cardinal. Na letra B, 12 ou 15 homens, aqui não está substituindo, na realidade está o que? Acompanhando. 12 é cardinal, 15 é cardinal, só que está fazendo o quê, gente? Acompanhando o substantivo, são determinantes do substantivo. Aqui vejam que o numeral está antecedido de artigo. Então, vocês já sabem dessa regrinha há muitos anos. Toda classe gramatical antecedida de artigo, ela passa a ser designada substantivo, então aqui é a letra C. Na letra D, nós temos, são tirados deste grupo de 12 ou 15 indivíduos, novamente a mesma coisa, olha. 12, 15, determinando indivíduos, e na letra E, aos 4 cantos de uma sala, não é artigo aqui, gente, tem a preposição. Então, aqui não é apenas o artigo, é a contração da preposição com o artigo. Então, quando diz aos 4 cantos, aqui está falando o quê? De adjunto adverbial. E significa que aqui é uma expressão. Esse 4 está acompanhando cantos, determinando, mas dentro de um adjunto adverbial. Vamos finalmente, Lilian, para 16. Analise as duas frases a seguir. Os ladrões estão roubando, prendam-nos. 2. Somos os assaltantes. Prendam-nos, assinale. Alternativa cuja descrição gramatical dos termos sublinhados está correta. Deixa eu ver aqui como foi que eu botei. Em 1, nos é pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do plural. Em 2, nos é pronome pessoal oblíquo da terceira pessoa do plural. Então, vamos lá, vamos primeiro fazer a análise, né? Os ladrões estão roubando. Prendam-nos. Esse nos está retomando alguma palavra? Está substituindo alguma palavra, aliás? Aqui é uma oração e aqui é a segunda oração. Esse nos está substituindo alguma palavra da oração anterior? Os ladrões. Está substituindo os ladrões para evitar repetição. Muito bem. É um pronome reto ou um pronome oblíquo? Qual é o que substitui na função de objeto? Oblíquo. É o oblíquo. Quando eu digo prendam, aqui está na terceira pessoa o quê, gente? O verbo, tá? Quando eu digo prendam, quem prende, prende alguém, né? Então, prender quem, gente? Os ladrões. Então, esse os que está substituindo ladrões é um pronome oblíquo, tá? E por que que ele está acrescido da letra N? Que o verbo que o antecede termina em M. Que é o som nasal. Muito bem, isso a gente viu semana passada, né? Pronome oblíquo, né? Substituindo a expressão anterior para evitar repetição, retomando. Na função de objeto direto, aqui é o caso objeto direto, ele é acrescido da letra N quando o verbo termina em som nasal ou de tom. É esse o caso aqui. Por que que aqui
é de terceira pessoa, gente, porque é para aprender os ladrões. Os ladrões são eles. Então, aqui é um pronome oblíquo de terceira pessoa do plural. Eles, os ladrões. Na segunda, nós temos somos os assaltantes. Prendam-nos. Esse verbo é o mesmo, é um verbo transitivo direto. O pronome oblíquo, novamente, é o pronome os, fazendo referência a quem, gente? Quem será preso? Os assaltantes. Os assaltantes. Mas quem são os assaltantes? No caso, nós. Nós somos os assaltantes. Aqui só não tem o pronome reto expresso, mas fica implícito o quê, gente? Pela desinência do verbo. Nós somos os assaltantes. Ele não disse prendam nós, né? Como o Neymar, é tois. Então, é prendam-nos, tá? Então, aqui é o que, gente? Um pronome oblíquo, que é de primeira pessoa. Por que é de primeira? O que ele está retomando é o nós, que está bem aqui implícito. Então, nós somos os assaltantes. Aqui está retomando o quê, gente? A terceira pessoa, os ladrões. Aqui retoma o quê? Nós, primeira pessoa. Lilian, você entendeu? Lilian? Lilian? A senhora está se referindo a mim? A Lilian, Ah, tá. ela pediu que eu fizesse a correção desta questão. Ela colocou no chat que entendeu. Ah, tá. Então, vamos lá. É a 17 agora. É um texto do Milor Fernandes e um do Manuel Bandeira. Vou-me embora de Passárgada. Sou inimigo do rei, não tenho nada que quero, não tenho e nunca terei. Vou-me embora de Passárgada, aqui eu não sou feliz. A existência é tão dura, as elites tão senis. Que Joana, a louca da Espanha, ainda é mais coerente do que os donos do país. Aí o Bandeira. Vou-me embora pra. Aqui é de, no primeiro. No Bandeira é pra. Lá eu sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, daqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura de tal modo inconsequente que Joana, louca de Espanha, rainha e falsa demente, venha ser contraparente da nora que eu nunca tive. Gente, quem escreveu primeiro? Veja que o texto tem similaridade, né? De forma, né? Similaridade de forma e de alguns versos. No entanto, outros versos foram o quê, gente? Foram modificados, trazendo a oposição de ideias. Não manteve a ideia, tem uma oposição de ideia. Como é que a gente chama isso aqui? Qual é o elemento da textualidade que está presente na 17ª questão? Vamos lá? O último elemento da textualidade que a gente estudou, e nós estudamos também com a professora, vocês estudaram também com a professora Conceição, no capítulo. Qual é? Quando você toma um texto e faz uma espécie de... Aqui é uma paródia, digamos assim, desse texto. Gente, vocês vão fazer prova na próxima semana. Qual é o elemento da textualidade aqui? Chutem. É coesão e coerência? Intertextualidade? Intertextualidade, exatamente. Segundo Mikhail Bakhtin, os enunciados não são indiferentes uns aos outros, nem autossuficientes. São mutuamente conscientes e refletem um ao outro. Isso aqui é uma
uma frase do Bakhtin que nos leva a pensar em quê? Na intertextualidade. Por que é o intertexto? É você observar em dois textos que a gente vê aqui claramente que um foi influenciado pelo outro. Quem escreveu primeiro? Foi o Manuel Bandeira ou o Milor Fernandes? Foi o Manuel Bandeira, tá? Então, o Milor pegou esse poema do Manuel e fez uma modificação. Ele não manteve o discurso do Manuel, tá? Ele fez a modificação. Então, diante de tal perspectiva da intertextualidade, é correto afirmar sobre os textos 1 e 2 que um novo enfoque da realidade é dado por Milor em relação ao texto do Manuel. Por que o novo enfoque? Porque aqui, bem no primeiro verso, gente, o Milor diz: vou-me embora de Passágada, vou embora de, ele vai sair. O Manuel, ele diz: vou embora para, tá? Então, ele vai sair do lugar que ele está mais para ir para Passágada. O outro está saindo de Passágada porque está querendo fugir. Então, o Milor, ele trouxe o quê, gente? Um discurso diferente, né? Em relação à realidade do texto do Manuel Bandeira. Vocês tiveram dúvidas aqui? Nos itens de resposta? Não. Então, vamos para 18. É enorme o texto. Porque o movimento anti-vacina não tem um pingo de sentido. Acho essa questão bem aqui relacionada ao título. Quem lê para mim? Rapidinho o texto, eu não vou fazer nenhuma referência, senão não vai dar tempo. Posso ler, então? Por favor. Reflexões e argumentos para demolir um fenômeno sem base científica, mas que se populariza por aí e ameaça as conquistas da vacinação. Você consegue imaginar um mundo sem vacinas? Pois essa realidade não é tão antiga assim. Vamos voltar no tempo, lá para o início do século XX. Naquela época, uma em cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa antes de completar 5 anos de idade. Hoje, parece que a gente não faz ideia de quão cruéis eram essas moléstias. Moléstia. Isso. E mal podemos imaginar a dor de perder nossos filhos para enfermidades que atualmente são passíveis de prevenção por meio de imunizantes. Quem é que morre de cachumba hoje em dia? Então, acabou? Bom, até onde. Aí era só até onde dá para eu conseguir ver. Não. Já? Graças, graças às vacinas, doenças terríveis e altamente contagiosas foram quase erradicadas. Algumas, como a varíola, de fato sumiram do mapa. E aqui, Se como for. explicar? Como explicar, então, que existem grupos professando religiosamente um movimento contra a vacinação? Como entender que temos por aí famílias que deliberadamente escolhem não vacinar seus filhos contra males potencialmente letais e capazes de deixar sequelas? Pois é, o movimento antivacina vem crescendo no mundo todo, inclusive no Brasil, junto em nosso país, que sempre foi exemplo internacional de um modelo de vacinação pública. Muito obrigada. Então, vamos lá. O texto anterior é a introdução de uma reportagem. Gente, o enunciado já está falando qual é o gênero, tá? É a introdução de uma reportagem que aborda o movimento anti-vacinação corrente que tem se espalhado ao redor do mundo nos últimos anos. Aqui está contextualizando. Para construir os sentidos e efeitos discursivos pretendidos no texto, então, aqui essa segunda parte do enunciado, gente, vai dizer exatamente para nós, né, leitores dos exercícios, vocês que estão fazendo, estudantes, o que eles vão pedir de vocês? Sentidos, os efeitos de sentidos no discurso pretendido pela pessoa que escreveu a reportagem, tá? A autora se valeu de recursos linguísticos como? Aí vai exemplificar quais são os recursos que ela utilizou para conseguir os efeitos do discurso dela. Vamos só relembrar o que é o discurso, gente.
O discurso não são os enunciados, os discursos são construídos pelos enunciados. Então, os enunciados são as orações, são os períodos, os parágrafos, o texto. E o que é o discurso? São as ideias que estão inseridas no texto por meio dos recursos que são utilizados. E os recursos aqui que estão apontados nessa questão são esses aqui da letra E. Uso de adjetivos e formas pronominais que promovem o apelo emocional direcionado ao leitor, como forma de reforçar o ponto de vista apresentado. Vamos lá para o título. Porque o movimento antivacina não tem um pingo de sentido. Só pelo título você já consegue entender o quê? Que a autora da reportagem, de certa forma, há um posicionamento quando ela faz esse texto. Ela está dizendo o quê? Que o movimento é incoerente, não tem sentido, não tem coerência. E ela começa o primeiro texto, gente, com um pronome pessoal de tratamento, fazendo uma interlocução. Ó, você consegue imaginar um mundo sem vacina? Então, esse pronome de tratamento, fazendo uma pergunta para o leitor, já é um modo de inserir o leitor, o quê, gente? Nessa discussão, né? E conseguir uma certa proximidade para que consiga convencer o leitor de que o movimento é incoerente. Depois, ela vai utilizando adjetivos para denominar, né, a crueldade. Aí, mais adiante, ela diz doenças terríveis, altamente contagiosas. Então, esses adjetivos vão falar de quê, gente? Da gravidade da situação. Então, portanto, é a letra E. Então, a 19, vocês já sabem que é advérbio, né? E a 20 vai ser a conjunção ou. Alguma pergunta para a gente finalizar? Alguma Não. pergunta? Gente, olha, tarefa para casa hoje será. As questões, se liga no Enem, são só questões do Enem, da página 125 a 129, que nós vamos corrigir na próxima aula, para fechar o volume 3 do Bernoulli, ok? Não vou trazer nenhum conteúdo novo para vocês agora. A gente vai só fazer correção de exercício, tá bom? Beijo para vocês. Deixa eu só baixar bem aqui a frequência para a gente finalizar a aula. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.